aos alunos aí, professor também, Emanuel, do Colégio Caetano. Hoje teremos mais uma live do PUC Minas com você. O tema é cidadania, cidade e ecologia. Por que minha rua alaga? Com o professor Eduardo Moutinho Bittencourt. Então, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Ana. Professor Eduardo, pode, então, se apresentar e iniciar sua exposição. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Colégio Caetano, a oportunidade da gente estar apresentando o que é a PUC, né, e todo o trabalho que a gente faz. É uma oportunidade enorme. Para mim, é uma oportunidade pessoal e também profissional, porque eu trabalho na área da arquitetura e do urbanismo, principalmente na extensão universitária e na assessoria técnica, que é uma dimensão fundamental para o ensino superior, que tenho certeza que todos os futuros aí universitários que estão nos assistindo vão estar tendo a oportunidade de viver, assim como a gente sabe que na pesquisa a gente também é uma forma de estar aprendendo, né, na universidade, para além da sala de aula, é onde a gente, na extensão universitária, a gente busca o contato com a sociedade, o contato com a realidade, a oportunidade de compartilhar conhecimentos que vão sendo desenvolvidos no ambiente acadêmico, mas também de aprender com a sociedade, com a vida cotidiana, com todas as práticas e as realidades que cada um vivencia aí, ainda mais nessa área ambiental, nessa área urbana, na área do espaço, né, do espaço social da sociedade. Acho que também queria ressaltar e valorizar aí a oportunidade de estar em contato com vocês, futuros colegas, alunos, da gente lidar com um público que ainda não é acadêmico. Nós que somos da extensão universitária, a gente acredita muito nos saberes e no valor cultural, político, social e até, vocês vão ver em alguns exemplos que eu vou apresentar, alguns valores ambientais que a sociedade no dia a dia garante, consegue manter, enquanto a gente na sociedade, vamos dizer assim, na sociedade careta, na sociedade do trabalho, da produção, da responsabilidade, a gente vai perdendo esses valores, né? E acho que ao falar de ecologia e cidadania, é fundamental que a gente tenha a sensibilidade, o valor, a educação do quanto que essa vida cotidiana, do quanto que como as pessoas estão e como elas vivem, fazem e o que elas pretendem para a sua vida, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu meio ambiente, deve ser o sentido do nosso trabalho, o sentido dos governantes, o sentido da academia, da universidade, né? Então, eu acho que também o fato de vocês ainda não serem acadêmicos é muito bom, porque vocês ainda não estão submetidos àquele processo de estar querendo absorver o conhecimento sistematizado, que vai estar lá dentro da graduação, né, das disciplinas, dos professores, e eu acho que, tendo ainda dentro de si, pessoalmente, vocês uma capacidade de inquietação, de um interesse pela descoberta, até mesmo uma revolta por como as coisas são no dia a dia, que são fundamentais para a gente alcançar um pensamento crítico, que é algo que é absolutamente valorizado no ensino acadêmico, né? Então, ao passar no vestibular, e tomara que a gente se encontre lá na PUC, por exemplo, para os alunos que acharem por bem, espero que vocês entrem com essa mesma energia crítica e questionadora, né, interessada. Eu acho que é importante colocar que eu me sinto muito feliz de estar apresentando esse conteúdo para vocês e também da gente poder conversar um pouco, porque a PUC ela é um lugar onde a gente consegue desenvolver uma série de trabalhos e ensinar e aprender com os alunos e junto com a sociedade, por conta da sua característica humanista e comunitária. Apesar de ser uma universidade confessional, que tem uma vinculação religiosa com a Igreja Católica, a instituição, a PUC Minas, ela tem um compromisso de base humanista e comunitária, que vai muito além de questões específicas da
da sua opção religiosa. E faz com que a cada curso, a cada dia de trabalho, a gente tenha esse chamado, acho que mais forte agora, diante da gestão da Igreja Católica, que é do Papa Francisco, este chamado para a sociedade, sair dos seus muros, buscar uma economia comum, buscar uma ecologia, né, um planeta comum a todos. E aí, esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele é absolutamente relevante para essa opção, né, de quem trabalha e estuda na PUC Minas. Existem vários cursos dentro da PUC que trabalham com essa área ambiental, essa área da sustentabilidade, da ecologia e do desenvolvimento humano e urbano da cidade, né? E nós, do curso de Arquitetura e Urbanismo, que eu sou professor de lá, a gente trabalha diretamente, por exemplo, com o curso da Biologia e com o curso da Geografia, trabalhando uma reflexão e uma ação interdisciplinar para conseguir responder a esses problemas e a esses desafios da sociedade, né? Eu sou professor lá do curso de Arquitetura e Urbanismo do Coração Eucarístico, acho também uma última introdução aqui, fundamental tá falando para vocês sobre matemática ambiental e também social e política, ser arquiteto e professor de arquitetura, porque no Brasil os cursos de arquitetura, eles são arquitetura e urbanismo. A sociedade brasileira, a partir da década de 90, decidiu que para você ser arquiteto, você tem que estar pensando na escala urbana, na escala maior das construções e da produção do espaço, tanto por essa questão da escala social e política, que é necessária ser alcançada e ter um bom desempenho entre as edificações, as construções, a arquitetura em si, quanto também pela dimensão ambiental. Como que esse trabalho da arquitetura e urbanismo, e a gente trabalha muito isso na graduação e na pós-graduação lá dos cursos de arquitetura da PUC Minas, a dimensão ambiental é fundamental. E acho que é um grande desafio a todas as áreas de conhecimento, qualquer curso que vocês vierem a desenvolver na formação superior de vocês, porque é um desafio para o século XXI, porque quando a gente fala nessa perspectiva de ecologia, ou uma perspectiva ecológica, nós estamos falando da garantia para todos e todas, e também a natureza, a dimensão física natural, que nos suporta, né, que é onde é a verdadeira infraestrutura, onde vivemos, que é o planeta Terra, a plataforma geológica, a água, que a gente vai falar hoje. A ecologia ela busca um sentido de sustentabilidade em que todas as necessidades, desejos e também os impactos nesse meio humano, mas também esse meio físico, ambiental, eles estejam equilibrados, eles sejam sustentáveis no sentido que todas as nossas necessidades sejam atendidas, mas também as necessidades do planeta, e numa perspectiva futura. O que estamos fazendo agora precisa garantir que o futuro, e aí, gente, o futuro é daqui a 20, 50 mil anos, a gente não pode colocar um limite para quem vem depois, né? Temos que pensar como vivemos e produzimos a nossa cidade, o nosso ambiente humano, pensando sem limites para uma continuidade, e a palavra sustentabilidade é o adjetivo, né, o que qualifica esse tipo de prática, numa perspectiva ecológica, ou seja, o que estamos fazendo está garantindo a nossa sobrevivência agora e a sobrevivência de todas as gerações que vão vir a seguir. Esse é o grande chamado, né? E é claro que ao a gente falar da cidade e do problema das enchentes, nós temos muito que nos perguntar, questionar e, sobretudo, reverter com o modo de como estamos fazendo, né? Então, eu queria passar um vídeo pequenininho da década de 80 de um caso de um alagamento em Belo Horizonte, que gostaria de, com uma estratégia de provocar vocês, né? E também da gente ver
se essa pergunta, esse chamado, né, o que estamos fazendo está garantindo o futuro, se isso está sendo atendido, né? Esse problema aconteceu em 1984 e eu quero que vocês assistam o vídeo pensando se os problemas que estavam lá nesse telejornal foram resolvidos ou se eles aconteceram, por exemplo, em janeiro desse ano. Então vamos assistir aqui rapidinho. Só um minuto aqui. Desculpa. Deixa eu tentar de novo. Mas você vai passar do seu computador ou online? Passando... Deixa eu ver aqui. Que eu baixei, eu acho que ele tá no computador, mas eu tô achando que online vai ser melhor. Só um minuto. Carregar de novo. Legal. O áudio foi? Sim, Okay. bota bem alto. O áudio é meio ruim, né? Tá. Os estragos feitos pela tromba d'água. Na verdade, o Arrudas, com 58 quilômetros dessa bacia, 32 de Belo Horizonte, é responsável por tudo o que tem acontecido em matéria de enchente e de catástrofe em Belo Horizonte através dos anos. E aqui já podemos ver realmente estrago com relação às favelas que são localizadas à margem desse córrego. Estamos sobrevoando uma área do Arrudas onde está localizada a favela Tereza Cristina, onde temos aqui cerca de 190 famílias e todas elas devem sair porque também, como o Berrela, é uma área inabitável. Essa favela sofreu danos realmente irrecuperáveis. É uma área que vamos interditar com a transferência desse pessoal para o setor definitivo na área habitacional que vamos desenvolver com o Promorá já comprometido pelo Ministério do Interior ao governo do Estado de Minas Gerais. É necessário equacionar esse problema e temos certeza de que, com a conjugação de esforços do governo federal, estadual e do município, havemos de dar uma solução definitiva. Não podemos mais conviver com situações paliativas. Prefeito, quanto é que vai custar a recuperação total do Rio Arrudas? O projeto concluído do Rio Arrudas, o projeto executivo de 10 quilômetros, a preço de hoje fica em 50 bilhões de cruzeiros. Já aplicamos cerca de 9 bilhões de cruzeiros. De maneira que isso pode ser concluído em 3 anos se os recursos disponíveis forem alocados nesse instante. Serão alocados? Acredito que serão alocados no esforço de governo federal, estadual e municipal. Ótimo. Eu queria explorar as falas do prefeito, né, de Belo Horizonte, colocando que esse é o Ribeirão Arrudas e ele é o principal responsável por tudo de ruim que está acontecendo nessa tragédia, né? Outro aspecto também que é colocado é que as favelas estão numa área inabitável, elas ali estão na calha do rio, na beira do rio, né? E que é necessário equacionar o problema, implementar-se uma solução definitiva. Não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, mas as imagens que a gente estava vendo eram áreas que foram urbanizadas principalmente na década de 90, e hoje não tem mais aquela característica. É onde está a Via Expressa, onde a gente tem aquele canal do Arrudas, o Shopping Boulevard, a região central da cidade, né? Então, todas as obras que estavam prometidas ali, elas foram feitas, e aí eu imagino que a solução foi feita, né? A solução definitiva foi implementada, muito mais do que os 9 bilhões de cruzeiros daquela década de 80 foram gastos até hoje. Nós tivemos uma última fase, que foi a obra do Boulevard Arrudas, que foi uma obra grande, com financiamento internacional, uma obra de interesse ambiental, que inclusive fechou o canal. A gente tem um bom trecho na área central que a gente nem enxerga mais o rio. E aí eu vou deixar uma pergunta provocadora aí. Em Belo Horizonte, hoje, ali no Rio Arrudas, a gente não tem mais o problema da enchente, né? Ela está resolvida, né?
E a outra pergunta provocadora que eu quero deixar aí para a gente conversar daqui a pouco é: o problema é a água? A minha rua alaga por causa da água, da chuva? Esse é que é o problema, né? Então, acho que essa que é a pergunta que deve orientar a nossa reflexão aqui, para a gente tentar entender essa questão das enchentes, né? Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, sim, tá ótimo. Sim. Ótimo. Então, eu compartilhei com vocês essa apresentação, que é muito do nosso interesse que vocês explorem essas informações, utilizem à vontade, porque ela foi produzida pelo núcleo do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC, que é o Escritório de Integração, que busca promover justamente no dia a dia do aluno a extensão e a pesquisa como uma forma de qualificação da formação do aluno. E nós temos um trabalho de busca por modelos e estratégias e tecnologias de urbanização sustentável, onde desenvolvemos em áreas, essa foto ela não está colocada aí à toa, em áreas consideradas pelo planejamento, pela sociedade, como áreas precárias, áreas subnormais, como as vilas, as favelas, as ocupações urbanas, não porque queremos levar para lá a urbanização da cidade formal, da cidade concretada, da cidade planejada, mas sim porque temos a visão ambiental que esses locais ainda possível a gente alcançar uma forma diferente de fazer, né? E uma estratégia que nós adotamos é conhecer o caminho das águas, entender o caminho das águas. Eu espero que vocês saiam daqui desse papo com essa provocação, né? Qual é o caminho da água na sua casa? Qual é o caminho da água no seu bairro? Qual é o caminho da água na cidade, né? Eu acho que, primeiro, já que vamos discutir sobre um problema, porque a minha rua ela enche de água, é necessário que a gente reconheça que a água ela não é um evento imprevisível, né? De repente, ai meu Deus, está chovendo, como se fosse uma chuva de meteoros, né? Ou um raio laser interestelar. Na verdade, a água ela faz parte do planeta, está presente desde a formação do nosso planeta, ela inclusive veio de fora. Ela é um elemento, um composto de natureza mineral que foi adicionado por corpos de fora da Terra e depois ela construiu um ciclo junto de toda a dinâmica geológica e estrutural do nosso planeta, em que ela faz parte e ela, na verdade, sustenta, né, garante uma série de processos naturais. A água ela tem um ciclo que não é somente o ciclo da precipitação, que é quando a gente entra em contato mais diretamente na cidade urbanizada, em que a água cai do céu numa precipitação atmosférica e ela verte, ela desce pela encosta. A água também ela está presente no subsolo. Gente, eu vou tirar aqui a projeção porque a gente não está vendo todo o slide, só um momento. Ela está presente no subsolo, por meio de processos de infiltração, que inclusive na realidade geológica, na paisagem geológica dessa região, do entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, e isso chega até aí, em Sete Lagoas, ela é a principal responsável pela existência das águas nos rios, nas lagoas, nas nascentes. É pelo caminho subterrâneo e os processos de infiltração, muito além apenas do lençol freático, que a gente tem acesso à água. Essa água também evapora e essa água também se transforma em um elemento composto da atmosfera e ela volta, né? Então, vocês sabem muito bem disso, não quero voltar lá para a quinta série, para a sexta série, que esse ciclo ele é fundamental, né? E eu acho importante a gente estar sempre perguntando, numa perspectiva ecológica, qual é o papel de cada um de nós nesse ciclo. Estamos contribuindo ou estamos atrapalhando? Estamos considerando, e essas soluções que o prefeito prometeu lá naquele vídeo, em 1984, ela é uma solução tecnicamente sustentável, uma solução que ponderou que, já que estamos mexendo com água e vamos gerenciar ela, que está fora de controle, invadindo a minha rua, eu estou considerando toda essa caminhada
porque isso é um ciclo, né? Se eu tentar interromper, por exemplo, aqui a água que está vertendo pela Montanha Verde aqui, chegando na praia, eu posso não conseguir controlar esse fluxo, porque ele é decorrente de outras etapas desse ciclo. Então, é fundamental a gente pensar nisso, né? Como está a evaporação da água na minha cidade? Como é que está a atmosfera da minha cidade e o que isso está influenciando na condensação, na formação das nuvens e que vai chegar até as chuvas e a precipitação, né? Aqui, vamos lá. E o que está acontecendo no meio urbano e no meio rural, né? O homem alcançou uma capacidade de produção, inclusive de seu próprio meio, né? A gente chama do meio urbano, meio ambiente urbano, né? A cidade é um grande construto da humanidade. Eu concordo com isso, apesar de ter uma visão crítica de como estamos fazendo e gerenciando nossa cidade, mas como é que essa cidade lidou com essa dimensão ambiental, essa dimensão natural, essa dimensão que condiciona a gente, querendo ou não, fazendo obra ou não, né? Hoje a chuva cai na cidade e encontra o solo precipitado, né? O solo impermeabilizado. Então, todo o volume de água da chuva que cai pela precipitação, ou a maior parte dele, existe até, a legislação tenta garantir uma pequena área dos terrenos para que a água da chuva possa infiltrar, mas a grande parte dessa água ela é acumulada no solo impermeabilizado e encaminhada por estruturas artificiais para algum lugar, né? Aliás, eu acho que a gente poderia adicionar uma pergunta: para onde vai a água da chuva que cai na sua casa ou na sua rua? A gente se perguntou sobre isso. É um assunto que a gente poderia ver para descobrir, né, por que a minha rua enche. Esse acúmulo da água num território impermeabilizado, ele vai gerar o seguinte comportamento da água. Eu falo muito que a água não lê placa. Se a gente pudesse colocar uma placa, água da chuva, por favor, não vá lá para aquela avenida lá embaixo, porque ela é funda e você se acumula lá e você não vai ter lugar para ir embora, né? A água não lê placa, ela não lê planta de projeto, ela vai fazer o caminho natural dela de bilhões de anos. Então, o que a água faz? Ela se acumula e ela aumenta a velocidade. Ela ganha velocidade à medida que ela vai descendo até o lugar onde ela sempre foi, que é a calha dos rios, dos reservatórios naturais como as ou o mar, né? Todo esse volume que passa pela cidade impermeabilizada, ele vai buscar o fundo do vale, a parte de baixa do relevo, da geografia física, que são principalmente os córregos dos rios, né? E quando ela chega lá, o que ela encontra? Ela encontra o leito dos rios canalizados. Esse prefeito que a gente viu o vídeo, ele fez esse favor para a cidade, mas é um desfavor para a natureza, canalizando os rios, reduzindo o seu espaço físico, tornando-o mais impermeabilizado ao colocar concreto, por exemplo, e às vezes até deixando que a cidade ocupe até a sua beiradinha, né? Retirando todos os seus elementos, componentes, como, por exemplo, a mata, que sempre existe ao longo do rio, fazendo com que todo esse excesso de água forme a sua enchente. Então, eu acabei de explicar por que a minha rua enche, né? Porque a cidade está em cima do caminho da água e não considerou o caminho da água na sua verdadeira dinâmica, né? Pensou a sua dominação através da urbanização, achando que a água vai caber dentro de uma manilha, vai caber dentro de um canal, de um córrego ou de uma represa para acumular essa água, né? Só que a natureza, ela tem a autonomia, graças a Deus, é assim que ela nos salva a cada ciclo, a cada era, ela tem a autonomia de seguir os seus processos naturais, né? Quando essa água ela passa pela cidade e vai para os fundos do vale, ela acaba retirando o lixo, o sedimento, a terra, a areia, de todo o caminho que ela vai e leva esse sedimento
para o córrego, fazendo com que, eu acho que olhando esse slide aqui à direita, olha, esse slide que tem um rio de fundos bege, à direita a gente tem como hoje está o rio e a beira do rio, né? As margens de um córrego desmatadas, muitas das vezes escavadas ou construindo-se na beira delas, fazendo com que esses sedimentos vão para o fundo do rio. O fundo do rio tendo o seu espaço, o espaço da água passar por aí, ele é ocupado pelo lixo, pelo depósito de sedimentos, ao contrário de quando a gente tem uma beira de rio preservada ou no seu aspecto natural, que geralmente ela tem uma declividade, uma inclinação constante, que foi sendo construída pelo histórico geológico desse rio e populada por uma série de elementos naturais, principalmente plantas, árvores, que têm um papel na manutenção dessa estrutura ambiental que é o rio, né? E aí a gente tem esses elementos, o caminho da água, numa realidade em que ele não é um problema, em que ele segue o seu ciclo natural, a gente tem a água passando pelo topo, o topo de um bairro, o topo de uma região. Quando essa água cai no topo, ela vai descendo, e aí ao descer, ela vai descer por encostas e vai chegar até o seu fundo, né? Até a parte mais baixa, que pode ser composta por rios, por lagoas ou por o contato com o oceano, né? A legislação, ela prevê uma proteção, né? E ela exige um respeito chamada área de proteção permanente da beira dos rios. Isso é uma legislação que existe desde o final da década de 60, no primeiro Código Florestal, garantindo, né, exigindo que toda propriedade, inclusive a cidade, garanta uma faixa que deve ser mantida arborizada e permeável, não pode construir nada, não pode fazer cimento, concreto, piso, para que você tenha essa área de proteção permanente garantida, principalmente a sua permeabilidade e a infiltração da água, para que essa água possa chegar com calma na beira do rio e verter para o rio, seguindo um ciclo natural. A legislação também prevê uma proteção das nascentes, que é um círculo de 50 metros de raio, né, para proteger todo o entorno, porque esse entorno é muito responsável pelo afloramento das águas. E, no entanto, e aí, deixa eu só explorar aqui novamente, aqui, essa figura A mostra o que seria um rio no seu aspecto natural. O rio, ele não é apenas aquela faixa de água que está correndo, seja cinza, preta, fedida, seja cristalina e deliciosa para a gente tomar um banho numa cachoeira. O rio, ele é uma estrutura geológica muito maior, composta da calha fluvial onde a água corre, mas de todo um leito e uma margem que a gente chama de planície de inundação. Naturalmente, todo rio tem um espaço muito maior do que a água corrente, aonde ele vive a sua vida no seu processo geológico, que a gente chama de planície de inundação. Essas inundações que acontecem principalmente nas regiões onde você tem os córregos das cidades, ela é absolutamente previsível e natural, e ela tem uma dimensão estrutural do relevo da cidade que jamais poderia ser desconsiderada, porque não há obra que dê conta disso, né? Então, quando a gente vai para a figura B aqui, na parte de cima à direita, a gente vê que na parte de cima da planície de inundação nós impermeabilizamos o solo. Então, a água que poderia talvez entrar e voltar para o subsolo, aqui onde você tem esses prédios brancos, ela não vai. Ela vai continuar vertendo para a calha fluvial. A planície de inundação, além de impermeabilizada, ela está ocupada. Opa, quem que está errado aí? O rio que ocupa historicamente há centenas de milhares de anos a sua planície de inundação,
ou a cidade que resolveu morar em cima da área do rio, né? Vocês podem colocar uma questão que é, poxa, mas a engenharia não sabia disso? Gente, a engenharia e todo conhecimento técnico-científico sabia disso, mas veio por um processo, inclusive, ideológico, um processo que nós, enquanto academia, inclusive, nos questionamos nos estudos avançados, veio prometendo que faria estruturas artificiais, obras de canais, e por isso que eu me remeto lá à promessa do prefeito, que é a solução definitiva. Aquilo é uma promessa que a própria universidade ou o conhecimento científico insiste, principalmente a engenharia urbanística, o planejamento urbano, que esse processo vai ser dominado pelas estruturas humanas. E o saber ambiental, o conhecimento e os estudos sobre sustentabilidade mostram que isso não é possível. Nós não temos capacidade de dominar a natureza. Nós podemos interagir com ela, positivo ou negativamente, mas a natureza vai estar sempre, e os ciclos naturais vão estar sempre se sobrepondo às estruturas humanas, né? A gente pode, então, aqui comparar o porquê que as enchentes acontecem. À direita, a gente tem um caso que é conhecido. A água cai desde cima, ao longo das encostas dos bairros inclinados e vai descendo até embaixo. E se esse caminho todo não tiver nenhuma estratégia de retenção, absorção, infiltração, é óbvio que ela vai se acumular lá embaixo, independente do tamanho da vala, do canal, da piscina, do piscinão, da obra que você fizer, né? E se a gente considerar que toda a área do rio, toda a área hidrográfica, a área onde as águas de uma região correm, hoje, nas grandes cidades, ela está toda impermeabilizada nesse contexto, a gente simplesmente está levando toda a água de uma cidade para o mesmo lugar. É claro que, se não for agora, daqui a 20 anos, essa obra vai vencer e a gente vai estar sofrendo essas enchentes novamente, né? Eu acho que é importante um outro elemento que acrescenta um outro processo que também está muito associado à enchente, que são os deslizamentos, os desabamentos, as rachaduras de terreno, né, os processos trágicos aí por conta das áreas de risco, que também acontecem em grande parte não por causa da geologia ou por causa do corte de terra que um morador faça, mas sim porque não tomamos conta de como essa água no subsolo ela está se comportando, né, como estamos lidando com esse caminho da água. Eu vou avançar um pouquinho aqui, vou falar sobre poluição, sobre agricultura e chegar aqui, né? O que fazer? Eu coloquei, né, a gente considerar o ciclo da água, né? Entender que não é apenas essa água corrente que se acumulou da chuva, não é olhar apenas a enchente, mas a gente deve olhar também o lugar da água. Esse chamado do caminho da água é para a gente conhecer toda a cidade da água, vou colocar aspas enormes, né? A água, ela atravessa e vive o espaço de que unidade? Como que ela faz esse caminho da água? Ela faz esse caminho da água através da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma maneira da gente identificar, através do estudo geográfico, da topografia, dos atlas, dos mapas, a gente é capaz de identificar a configuração do relevo e determinar com essa linha tracejada aqui, vermelhinha, exatamente a área para onde as águas ali vão para o mesmo lugar. A bacia hidrográfica ela é nada mais do que isso. Ela é um recorte da topografia e do relevo para onde as águas vão para o mesmo lugar, descendo de cima para baixo, vindo do topo de morro, vertendo pelas suas encostas e chegando até a parte de baixo, a jusante, que seria o fundo do vale ou o encontro do mar nas áreas litorâneas, né? Aqui. E esse caminho da água, muitas das vezes a gente só conhece o Ribeirão do Arrudas. Vocês me desculpem, eu não tive tempo de estudar a hidrografia de Sete Lagoas, até gostaria de falar dos vários rios de Sete Lagoas, mas fica uma atividade interessante aí, né?
o Ribeirão do Arrudas, aquele que a gente viu, ele pode ser esse aqui, ó, o córrego principal da bacia hidrográfica. Mas o caminho da água vai se estruturando, se articulando em outros afluentes, né, que, no caso do centro de Belo Horizonte, são quase 19 outros rios e córregos que formam o Ribeirão Arrudas. Né? Então, a gente tem estruturas, essa dinâmica da água, ela é sempre muito ampla, né? E aí, em que bacia hidrográfica vivemos? Aqui a gente pega um recorte aonde vocês estão inseridos aqui. Notem, deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui, gente, em amarelinho aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, em amarelinho nós temos a bacia do Rio das Velhas, que é o principal córrego para onde todas as águas da nossa região metropolitana vão para lá. Belo Horizonte é esse pontinho aqui. E, na verdade, a bacia do Rio das Velhas, que recebe o Ribeirão do Arrudas, ela faz parte da bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia muito maior e que chega até o oceano. Né? Então, a noção da bacia hidrográfica nos remete, nos chama para a gente pensar esse ciclo da água até o nível planetário, até o nível continental. O Rio São Francisco é um rio continental. Né? A água que está descendo aí da cidade de vocês, ela vai atravessar o continente até ela chegar ao nosso principal elemento hídrico, que é o Oceano Atlântico. Né? Então, o que estamos fazendo com esse caminho da água? Acho que esse é o grande chamado. Né? E aí, algumas alternativas que a gente pode pensar, né? Garantir que a água da chuva volte para o solo, principalmente na parte alta, no topo do morro, porque é o lugar geologicamente mais eficaz para que a água infiltre. As infiltrações para o lençol freático, elas acontecem muito mais intensamente pelo processo natural no topo do morro, e também a gente não pode esquecer que é onde a chuva chega primeiro, então antes dela descer e fazer um estrago no bairro, ela poderia estar sendo infiltrada e retida na sua parte alta. Né? E essa retenção, ela garante que o resto da chuva que continua caindo na cidade toda possa ir escoando e sendo absorvido e canalizado sem que você tenha a famosa enxurrada. A enxurrada geralmente é o acúmulo da água da parte alta, que é quando a água chega primeiro, e depois ela vem se juntando com toda a água que está caindo ao longo da bacia hidrográfica, nas encostas e no fundo do vale. Né? E aí, antes de mostrar algumas alternativas, eu gostaria de abrir aí para algumas perguntas, da gente conversar um pouco sobre os assuntos, aí, questões que vocês gostariam de estar debatendo, e aí depois eu ia mostrar algumas alternativas. Eu acho que alguém gostaria de colocar uma questão, não sei se veio algumas questões aí já no chat, eu não consigo acompanhar. Não, ainda não tem nenhuma questão não, professor, mas se eles quiserem, ou no chat ou pelo microfone também, podem ficar à vontade, meninos. Eu falei tanta coisa, duvido que ninguém tenha vontade de perguntar nada. A respeito do que você havia dito sobre que, por mais que tivesse o auxílio, a engenharia, em conjunto com faculdades, universidades, não poderia ser feito algo que pudesse impedir esse ciclo da água de continuar sendo a inundação, de ocorrer as inundações, porque a água mantém sempre um ciclo devido a esse processo de milhares de anos. Mesmo se a ciência desenvolver, realmente atualmente ainda é impossível, diria assim, de produzir alguma coisa, alguma estratégia, alguma técnica para impedir que viesse a ocorrer esses alagamentos novamente? Legal. Como é que é o seu nome? Matheus Fernandes. Matheus. Matheus, é possível sim, né? É necessário. Eu acho que a nossa rua está enchendo, né? Por isso que eu trago esse vídeo de 1984, assim como a gente ouviu em janeiro de
agora desse ano, de 2020, a gente ouviu o prefeito falando da obra que ele vai fazer, que vai resolver o problema da enchente, né? Então, continua se repetindo essa atitude. O que eu acho é que a natureza existe, ela está lá, ela é verdadeira, e o que vamos fazer, né? Eu acho que a primeira questão é assumir a necessidade de mudança. A gente precisa abandonar e questionar o rumo das coisas e como estamos fazendo, né? Eu acho que vocês não precisam de uma palestra de um professor que mexe com isso para chegar para um prefeito, para um vereador, para um administrador de bairro e falar, cara, não está resolvendo o problema, né? Por que você está vindo aqui fazer essa obra? Essa obra, meu avô falou que essa obra, que já fez essa obra há anos atrás. E, na verdade, isso revela que a solução de determinados problemas, ela passa, às vezes, não por uma questão técnica específica, mas sim por uma mudança política, por uma mudança cultural, uma mudança coletiva, uma mudança de opção da sociedade, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem um modelo de sociedade urbana em que a gente terceiriza para todos, terceiriza para o Estado, principalmente pagando quem pode, a solução dos problemas, né? Então, a gente passa para a prefeitura, passa para a engenharia, para o planejamento urbano, para os arquitetos urbanistas, para os engenheiros, os geógrafos, a solução do problema. Enquanto a gente participa e é o causador do problema, por exemplo, ao acabar com um quintal na nossa casa. A manutenção de um quintal em casa ou de um jardim é algo que já garantiria, principalmente nos lotes, nos bairros que estão no alto da bacia hidrográfica, teria um efeito muito mais eficaz que qualquer canalização de córrego lá embaixo, onde está enchendo, né? Às vezes, por exemplo, a manutenção da ocupação daquelas favelas, como o prefeito acusou como sendo um lugar impossível de viver, garantindo ali a manutenção de árvores, a manutenção da permeabilidade do terreno, cuidando do equilíbrio e do adensamento, do impacto nas margens, poderia ser uma forma de resolver o problema, ao invés de fazer uma avenidona cheia de concreto, com 2 ruas de asfalto impermeável e uma pista de caminhada e uma ciclovia. Então, o que nós deveríamos essa, por exemplo, fazer... seria... Pode falar. Então, o que nós deveríamos fazer é começar a parar de investir numa solução fixa que vem sendo feita há diversos anos e procurar investir numa forma de estudar o problema e resolvê-lo propriamente dito com a tecnologia que nós temos hoje, ao invés de repetir o mesmo erro milhares de vezes até que não se possa mais resolver dessa forma, até que seja tarde demais. Isso. Mas eu queria É isso mesmo. Coisa. Tipo assim, a gente tende a, desenvolver cada vez mais a questão das cidades e tudo. Então, se a gente fosse pensar, o que seria mais adequado? Que a gente modificasse a natureza e, retrocedesse o processo de urbanização para poder abrir espaço para os rios? Ou que a gente adequasse a natureza ao nosso favor e, captasse a água dos rios para, canalizar, igual você falou? Eu entendi que você meio que já argumentou isso. Mas é porque eu acho que o processo que a gente vive, a gente tende muito mais a desenvolver do que a gente retroceder, entendeu? Então, eu queria que você me explicasse. Pois é, por isso que a perspectiva ecológica, uma transformação ecológica da sociedade, ela depende de uma mudança cultural, de uma mudança de perspectiva de vida, né? E ela depende que isso seja um pacto, que isso seja coletivo, né? Que todos possamos colocar, olha, agora a gente vai assumir a responsa de mudar cada um no que pode, né? Quem mais pode faz mais, quem pode menos faz menos, e avaliar muito bem quando vamos produzir uma urbanização que gera ambiental, assumir um impacto ambiental, ou quando vamos retroceder. Para onde vamos avançar e para onde vamos retroceder. O que eu trago para vocês é uma perspectiva crítica que mostra que, por exemplo, o planejamento urbano, como é feito hoje nas cidades, ele não está garantindo o equilíbrio e a sustentabilidade desse desenvolvimento, desse crescimento que você colocou. Foi Duda que colocou? Quem que falou agora sobre isso? Duda. Isso, então, Duda.
Isso que você colocou, né? A gente está podendo discutir entre nós o quanto que vai crescer, se pode fazer loteamento, se pode fazer novos condomínios, né? Se pode alargar as ruas, vender mais carros, porque se a gente vende carro, a gente tem que, mais do que poluir a atmosfera, a gente tem que criar ruas asfaltadas, e aí a gente vai ter que impermeabilizar aquela rua, né? Qual é a nossa mobilidade? Qual é o nosso tipo de emprego? Eu tenho emprego no meu bairro para eu poder andar a pé, para eu poder andar de bicicleta. O planejamento está pensando nisso, a nossa sociedade está pensando nisso, né? Há uma necessidade de uma mudança muito maior. Eu acho que o chamado ambiental necessário agora, que isso aqui não é um curso, né, de planejamento ambiental urbano, que é o que a gente tem lá, para deixar vocês sensibilizados que a gente vai superar nossos problemas ambientais à medida que a gente inovar e superar as contradições da nossa sociedade, né, que envolve trabalho, desenvolvimento, como você falou, também envolve engenharia. Aqui o Pedro colocou uma dúvida, né, sobre o asfalto permeável, se ele pode amenizar o problema das enchentes, né? A Está Duda sendo também, muito bem professor. propalado. Logo acima. Duda RCS, logo acima também. Isso, ela que falou. Não, Se o é outra prefeito Duda. fez, ele funcionou ou se ele somente aliviou o problema, né? Na verdade, antes de falar do asfalto permeável, a canalização dos rios, e principalmente para a implantação em volta desses canais de avenidas e estruturas viárias de circulação de veículos, ela piora o problema, porque ela acaba com o serpenteamento do rio. O conhecimento da geografia mostra que os rios são assim sinuosos porque construíram ali uma planície de inundação muito característica das regiões planas, aonde o regime das águas e aonde ali é o lugar que ele enche. A partir do momento que eu faço um canal, mesmo que largo, porém reto, eu acabo tendo o aceleramento dessa água e eu posso estar levando esse problema ambiental para fora da minha cidade. Mas isso não é sustentável, né? A engenharia hoje, no século XXI, e o planejamento urbano não pode adotar mais esse tipo de técnica, né? E a gente fala, inclusive, nas grandes regiões, e Sete Lagoas está inserida nessa escala de crescimento. A gente não tem mais um lugar para onde levar o problema. Vamos levar o esgoto para ali onde acaba a cidade, porque onde acaba a nossa cidade tem outra cidade, né? E tem outra, e tem outra. Então é a hora da gente discutir, negociar sobre isso, né? O asfalto permeável, ele pode ser sim uma solução muito interessante, mas desde que ela faça parte de um sistema, né, de gestão ambiental que cuide de todo o caminho da água, né, que mitigue, que equilibre, equacione os conflitos que a gente tem hoje entre a cidade ocupada e o caminho da água, né? A nossa sede de progresso, terminaremos sem espaço. Hoje a gente está terminando. Gente, olha só, eu falo muito isso em aulas. É legal quando eu dou essa aula e está chovendo. Aí o pessoal chega na sala, né, com aquela coisa, meu Deus, chega atrasado, é uma aula que demora para começar, e aí está todo mundo com o pé molhado. Gente, não pode mais chover hoje. Vocês imaginam? Hoje, quando chove, é um pé no saco na nossa rotina. E a chuva é um elemento assim, mínimo, né? Um fenômeno natural super simples e que deveria de fazer parte do nosso cotidiano. Por quê? Porque adotamos uma visão de cidade absolutamente artificial, que separou a relação do homem com a natureza, né? E eu acho que a necessidade de mudança é que a gente pense que o desenvolvimento e o progresso ele não pode mais não pode mais ser feito a partir da destruição do meio ambiente e do consumo dos recursos naturais. É necessário que a gente urbanize promovendo o equilíbrio natural, né? Reabilitando ambientalmente o lugar onde a gente está urbanizando, né? O que Eu queria garante Oi. é Eu queria trazer sustentabilidade. alguns exemplos, tá? Mas pode falar. Fala de novo. Os códigos florestais que garantem, tipo assim, que agora os prefeitos não façam a mesma coisa que o prefeito de Belo Horizonte fez em 1983.
Olha, o que eu estou querendo colocar, que eu acho que é necessário, é que a sociedade assuma essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente. A gente perdeu isso, né, gente? Porque moramos num ambiente artificial, a gente tem a sensação, a impressão que a natureza não está ali solta ou que ela está ali controlada, né? A gente não pode se alienar do meio natural. Por isso essa provocação. Qual é o caminho da água no lugar que você mora, né? A gente se preocupa com o passarinho, com a árvore que está na frente de casa, mas a gente esqueceu da água. Toda a engenharia urbanística, ela veio trazendo, colocando a água como um poluente, né? Como algo incômodo. E a gente não pode pensar nisso, sobretudo aqui no centro do Brasil, onde a água é um elemento natural e mineral que promove as principais transformações do sítio, do relevo, né? E se estamos urbanizando, a gente deve questionar. Essa solução está resolvendo o problema pontual aqui. Mas e o resto da bacia hidrográfica, né? No lugar onde está enchendo, o prefeito está fazendo uma obra. Mas e no lugar onde a água cai primeiro e vem descendo até aqui? O que está fazendo? A solução do problema da enchente vai ter que passar pela reabilitação de toda a bacia hidrográfica. Tá? E aí eu queria só compartilhar rapidamente situações em que nós implantamos dispositivos numa ocupação urbana, na região aqui da Isidora. A ocupação urbana é uma área informal, gente pobre que entrou numa terra que não estava urbanizada e abriu caminhos e começou a construir as suas casas, né? Muito semelhante ao início de uma favela, por exemplo. Esse aí é uma vala de infiltração que cada morador comprou a ideia, a gente levou. Cada morador fez esse buraco localizado num ponto onde a água passava com uma certa concentração. Esse buraco ele é preenchido com entulho de obra da construção civil, que inclusive era um problema para eles. Eles não tinham aonde colocar o entulho, porque na construção das casas eles iam produzindo entulho e jogando em algum lugar. Então a gente integrou essas duas soluções. Um local para onde a água pode voltar e aliviar um pouco a enxurrada da água pelas ruas de terra, e também um local onde a gente pode aproveitar um resíduo de uma maneira sustentável, né? O entulho da construção civil ele é um material inerte, ele não estraga, ele não apodrece, ele é principalmente mineral, então ele pode voltar para o solo, né? Uma outra situação que a comunidade nos chamou nesse alto, um alto da encosta da comunidade, nos chamou para fazer uma praça, porque tinha um pessoal fazendo coisa ruim, estava se lançando lixo. Esse foi um projeto muito tocado pelas mulheres da comunidade, eu acho importante aqui ressaltar isso, foram elas que puxaram essa demanda, e nesse processo de pensar esse espaço público, uma série de mulheres trouxeram um monte de espécies para deixar bonito, para trazer flores e alimentos, e, na verdade, esse plantio aqui acabou garantindo a proteção desse topo do morro e também a manutenção de raízes que estão começando a infiltrar a água, aí evitando que a encosta para baixo seja erodida, né? E, por último, um dispositivo muito simples. Nos locais onde a água já está concentrada, já está produzindo uma erosão, um buraco, uma vossoroca, a gente também usando uma estratégia de reciclagem, os pneus, né, que é um problema no mundo, a gente elaborou pequenas barragens, aterros dique, que são paredes construídas manualmente através da disposição de pedras, a arrumação dos pneus e o preenchimento deles com o solo compactado, que são áreas que vão reter a terra que vem de cima da comunidade, recompondo assim, olha, essa linha aqui de cima, aqui no desenho aqui à esquerda, recompondo o relevo. O relevo que estava erodindo e virando um barranco, ele vai se recompondo através de patamares usando essa técnica. A maioria desses dispositivos que a gente fez estão lá hoje, você nem consegue percebê-los,
porque eles viraram solo natural, horizontalizado, e as plantas estão voltando a ocupar, e a água continua passando por aí, né? Só que com uma velocidade menor, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o resto do material aqui são várias outras alternativas. A maioria dessas alternativas, acho que é legal falar uma última coisa, foram desenvolvidas com os moradores, né? Pessoas que não tem como terceirizar, não tem como chamar a Copasa, o prefeito não vai nem lá, né? É um lugar abandonado, e pessoas que ainda têm essa atitude, essa autonomia, essa responsabilidade socioambiental de cuidar do seu lugar, né? E olha, gente com problema econômico, com casa precária, foi cuidar da rua, foi chamar a gente, você pode me ajudar aqui na rua? Vamos dar um jeito de resolver, né? Então, acho que é um grande exemplo que esses locais nos trazem, principalmente porque eles ainda lidam com o meio ambiente, né? Eles não entraram nessa vida artificial, concretada, financiarizada, e aí ainda tem essa capacidade de autoproduzir esse lugar, né? E a gente apoia muito essa ideia, mas eu acho que em qualquer bairro, em qualquer vizinhança, a gente pode ter esse tipo de atitude, e tecnicamente, cientificamente, venho aqui falar assim: qualquer ação que vocês fizerem ao longo da bacia hidrográfica vai estar contribuindo para a enchente lá no final no fundo do vale, tá? Acho que Obrigada, isso, gente. professor. Muito boa exposição. Acho que os meninos também gostaram, interagiram bem aí. Foi muito válida. Emanuele, você quer falar alguma coisa? Oi, quero sim. Gostaria de agradecer o professor Eduardo, você, Ana, a Érica. Professor, acho que foi muito esclarecedor. Deu para a gente pensar sobre muitos aspectos em relação a isso. Então, só tenho a agradecer pela disponibilidade de nos oferecer, né, esse bate-papo, essa live. Isso aí. Tá joia. Vou deixar aqui também o nosso e-mail, eu já deixei, né, nas outras lives também, mas eu vou colocar aqui. Qualquer dúvida também, além do e-mail aí do professor, tem o nosso também, se vocês quiserem enviar, a gente repassa as dúvidas para o professor, tá? E muito obrigada mais uma vez aí a presença dos alunos ao Colégio Caetano. Amanhã teremos mais uma live aí com vocês, né? A gente se encontra então, tá? Muito obrigada, professor. Um abraço para todos e até amanhã. Abraço. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada. Abraço, obrigado. Obrigada, tchau. Obrigado, até amanhã. Obrigada, tchau.